Estamos começando uma nova série de mensagens sob nova direção, pois no momento em que fomos alcançados e chamados por Jesus, estamos sob nova direção e agora vivemos não para nós mesmos, mas para Ele, e em nossa vida acontece uma reforma geral. Por isso, falar da vida como discípulo de Jesus é falar de alguém que está sendo transformado a cada dia. Porque vivemos uma cultura altamente influenciada e caracterizada pelo individualismo, imediatismo, pela superficialidade, onde pessoas que se dizem discípulos de Jesus, por isso que eu digo que são pessoas que se dizem discípulos de Jesus, vivem uma vida cristã superficial, sem que o conhecimento bíblico adquirido se torne prática em sua vida. Elas vivem uma vida fragilizada, deficiente, centrada no homem e não em Deus. E o que denuncia isso é a relação entre o que é ensinado hoje na igreja cristã, correlacionado com a forma como os seus frequentadores pensam e agem no dia a dia. Talvez a essas pessoas tenha faltado um certo discernimento do que é opinião pessoal daquele que fala, com o que de fato são os princípios e valores expostos a partir da palavra de Deus. Porque quando os princípios e valores de Deus são expostos, você que é discípulo de Jesus, o que se espera de você é submissão e obediência. Discípulos de Cristo são homens e mulheres que compreenderam o que aconteceu na cruz, se renderam ao amor e ao perdão de Deus e se tornaram na história seguidores e imitadores de Deus. O que tem acontecido é que a mentalidade consumidora está tomando conta das pessoas que frequentam igrejas na atualidade, onde transformam a igreja num balcão de prestação de serviços religiosos, numa praça de alimentação espiritual self-service. Eu só pego o que eu quero e eu quero ser servido. Clientes são aqueles que acham, que sempre têm o direito. Eles querem que as coisas saiam do jeito deles. E se você não fizer do jeito que eles esperam, o que eles fazem? Eles vão para o outro fornecedor. E no contexto das igrejas, isso acontece também. Tem pessoas que não se sentem servidas à altura de uma igreja. E aí tomam uma decisão. Elas vão procurar um outro fornecedor, um outro prestador de serviços espirituais. E existem muitas razões pelas quais pessoas deixam de congregar em suas igrejas locais. E vão então para outras comunidades. Pessoas que simplesmente dizem: eu não concordo com o pastor, eu não concordo com o pastor está fazendo em relação a isso, eu não concordo com o modo como a liturgia é feita, eu não concordo com o estilo de pregação. E essa fala do eu não concordo, quando a igreja, na realidade, é um espaço para a gente construir uma mentalidade de unidade de pensamento, de coisas que nós concordamos. Nós cremos em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Nós cremos em seu Filho que entrou na história e em uma cruz morreu em nosso lugar para que fôssemos salvos. Nós cremos no Espírito Santo derramado sobre a igreja. Nós cremos na igreja como uma comunidade dos discípulos de Jesus em missão. Nós cremos que Jesus voltará para buscar o seu povo e concretizará o seu reino nos novos céus e nova terra. Nós concordamos.
Mas esse é o discurso do discípulo. Mas a pessoa que tem um discurso de cliente, o discurso do cliente é: eu não concordo. A gente precisa parar e pensar efetivamente o que significa ser discípulo de Jesus. E uma segunda pergunta é: qual é o papel e o lugar da comunidade cristã na formação de um discípulo de Jesus? Porque eu fico pensando nesse contexto que estamos vivendo, em que nós não estamos tendo encontros presenciais em nosso prédio da igreja e somente estamos tendo encontros online, transmitidos pela internet, e temos preparado com todo zelo e excelência. É que muitas pessoas estão, sim, sendo abençoadas pelas mensagens que estão sendo transmitidas. Nós temos recebido testemunhos de pessoas que estão conectadas domingo após domingo, se alimentando espiritualmente, refletindo atentamente na série de mensagens. Pessoas que até mesmo nunca estiveram presencialmente em nossa igreja, mas são pessoas que se tornaram discípulos de Jesus, pois estão aplicando os princípios e valores de Deus em suas vidas. Mas infelizmente nós vemos pessoas que tinham tudo para crescer, amadurecer na fé, alçarem voos mais altos em sua vida cristã, mas estão pouco compromissadas, pouco atentas a cada mensagem, a cada série. A questão é que o que define um discípulo de Jesus não é a sua proximidade física daquele que o ensina, nem seu grau de intimidade com ele, mas sim sua consciência de que está diante da exposição de princípios e valores de Deus e sua resolução em deixar-se reorientar por eles. Precisamos entender que neste tempo de pandemia, até que ponto se tornou um tempo em que aproveitamos para fundamentar mais e amadurecer o nosso relacionamento com Deus, ou simplesmente ficamos passivos e fizemos pouco caso ou meramente ignoramos tudo que tem sido produzido de conteúdo aqui na igreja para a nossa edificação. E a sua edificação, ela depende disso, o seu crescimento espiritual. Cada série de mensagem, domingo após domingo, é o evangelho sendo pregado para que você se torne um cristão maduro, um discípulo de Jesus e haja uma verdadeira reforma na sua vida, na sua família. Lembra do teaser dessa série que nós iniciamos? Mostra ali uma casa sendo reformada. É isso que Jesus está fazendo nas nossas vidas. É isso que Jesus está fazendo na vida daqueles que se rendem a Ele e vivem agora sob nova direção. O que define um discípulo de Jesus não é a sua proximidade física daquele que o ensina, nem o seu grau de intimidade com ele, mas sim sua consciência de que está diante da exposição de princípios e valores de Deus e sua resolução em deixar-se reorientar por eles. A pessoa pode estar do outro lado do planeta, em outra região do Brasil. Se ele, ela está ouvindo essa mensagem com uma consciência de que estamos falando dos princípios e valores de Deus, do Deus Criador, do Deus Redentor, e essa pessoa tem essa resolução no seu coração de deixar-se reorientar por eles, essa pessoa pode não estar presencialmente num culto local, mas ela sim se tornou uma seguidora de Jesus, um discípulo de Cristo. Mas o contrário também é verdadeiro. Nós podemos ter pessoas que são até mesmo membros de igreja, frequentadores de igreja, mas a palavra de Deus não faz diferença nenhuma para elas. O que elas precisam é ter a consciência de que Deus está falando pela sua palavra e decidir em seus corações deixar-se reorientar pelos princípios e valores de Deus. É isso que faz um discípulo de Cristo. É isso que nós precisamos ter em mente na oportunidade que Deus está nos dando nesse tempo de pandemia como igreja, em que estamos tendo o privilégio dado por Deus de usar a internet e nas redes sociais, em nossos canais de comunicação, divulgar a palavra de Deus por meio desses canais. Essa série de mensagem, ela precisa resgatar em nós a consciência
de que Jesus não nos chamou para sermos meros membros ou frequentadores de igreja, mas seus discípulos. E os discípulos são caracterizados pela consciência de que nós devemos de coração nos submeter e nos render ao que Ele diz. Porque Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso Senhor. Agora é muito importante ressaltar, dentre essa verdade, que Jesus não nos chamou para sermos meros membros ou frequentadores de igreja, mas entender que todos os que são discípulos, sim, todos os que são discípulos estão engajados numa igreja local, se tornam membros comprometidos, servindo com seu tempo, suas finanças, servindo ao Senhor naquela igreja. Porque o discipulado de Cristo, ele é inviável de maneira solitária, sem compromisso, sem uma aliança. Um segundo nível de consciência que precisamos resgatar é a consciência do que significa ser discípulo de Jesus e o consequente anseio por ouvi-lo e a determinação para obedecê-lo. Ouvi-lo em momentos como esse, ouvi-lo em momentos dos pequenos grupos, ouvi-lo em momentos em que estamos a sós com Ele, diariamente, lendo as Escrituras, orando, ouvi-lo quando procuramos um pastor, um líder, quando procuramos pessoas para nos aconselhar diante de uma crise, ouvi-lo diante de uma dúvida que nós temos, ouvi-lo com determinação e obedecê-lo. Um terceiro nível de consciência é do lugar e do papel da comunidade cristã num processo de nossa formação como discípulos de Jesus. Efésios capítulo 4, versos 7 a 16, diz assim: "E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo." Essa palavra graça em Efésios 4, 7, ela não se refere à graça salvadora. Ela se refere à graça como um dom espiritual que Deus nos deu. A cada um dos discípulos de Jesus foi dado um dom, ou dons. Aqueles que compreendem quem Jesus é, creem no que Ele fez, recebem o Espírito Santo. E o Espírito Santo concede aos seus discípulos dons espirituais. Deus concedeu esses dons a você como graça. E Jesus repartiu esses dons. Por isso é o que foi dito. E aí tem uma citação de um salmo. "Quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens." É uma referência a um contexto ali na antiguidade, quando um rei conquistava uma cidade, conquistava um reino. E ele pegava todas as riquezas daquele reino, que são os despojos de guerra, e dividia entre os seus guerreiros. Então, fazendo um paralelo, Jesus entra na história, Jesus morre numa cruz, Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele vence e ele é levado aos céus. E ele, então, nos manda, envia o Espírito Santo, nos derrama esse Espírito Santo como a distribuição ali dos despojos de guerra. A vitória de Jesus faz com que o Espírito Santo seja derramado e você hoje tenha dons para servir pessoas que estão ao seu redor. O fato de você não saber quais são esses dons não muda o fato de que você os tem. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E hoje eu vou me concentrar mais aqui nesse verso 11 e 12. "E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo", ou seja, nos tornando mais parecidos com Jesus. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo.
Dele, todo o corpo, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Nesse texto, o apóstolo Paulo aponta para o fato de que, sem qualquer exceção, todos aqueles que se afirmam discípulos de Jesus deveriam buscar a maturidade. Não existe espaço para você afirmar que você é discípulo de Cristo e você não ter uma prática diária, semanal, ali na sua vida, na busca pela maturidade. Se você é discípulo de Jesus, você tem que buscar a maturidade. O discípulo tem um alvo, se tornar parecido com o meu mestre. E o texto nos diz no verso 13, até que todos alcancemos a unidade da fé. A nossa unidade, ela tem que estar baseada no que nós cremos e não nas nossas picuinhas, opiniões pessoais, questões tão banais, questões irrelevantes, questões tão simples que se tornam tão complicadas. Nada disso deveria ser, na realidade, a razão para a gente se desgastar como igreja cristã. Porque todo o nosso esforço deveria girar em torno daquilo que nós cremos. O que nós cremos nos traz unidade, a unidade da fé. E o centro do que nós cremos é Jesus. Todo o nosso conhecimento deve estar centralizado na pessoa de Cristo, em quem Ele é. E este conhecimento nos leva a nos tornar cada dia mais parecidos com Ele. O texto ainda diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Ou seja, não basta nós crermos, nós temos que viver. A grande pergunta que deveríamos estar fazendo a nós mesmos é a seguinte: hoje eu sou mais parecido com Cristo do que eu era há um ano atrás? Porque isso vai revelar o quanto eu estou sendo um mero membro de igreja, um mero frequentador de uma igreja e não um discípulo. Essa é a pergunta central para o discípulo. Não basta você crer, você tem que viver a semelhança de Cristo. O que nós cremos é centrado em Cristo e vivemos o projeto de nos tornar a cada dia mais parecidos com Ele. Isso sim é ser um discípulo. E isso acontece com um propósito. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, não sejamos mais crianças. O que caracteriza uma criança? Primeiro, imaturidade emocional. Por que que uma criança chora? Porque ela está sentindo algo. Ela não consegue se expressar, então ela chora. E quando ela é pequenina, ela não sabe falar, ela está sentindo dor, fome. E ela tem que se expressar, ela sente aquele incômodo. Mas aí quando ela começa a aprender a falar, mesmo assim, quando ela está de repente frustrada com alguma coisa e você não percebe isso, ela fica chateada com aquilo, ela começa a fazer birra. Ela se joga no chão, ela não consegue administrar as suas emoções. Mas a partir do momento que ela começa a crescer, ela começa a entender as coisas, ela começa a agir com uma melhor, uma maior maturidade. Mas pensa um pouco se um adulto começasse a fazer isso hoje. As coisas não saem como ele espera e ele começa a fazer birra, ele se joga no chão. E ele sai gritando por aí, olha, eu não gosto de você mais. Eu estou de mal com você. Que coisa estranha, não é verdade? Isso não faz sentido. Uma pessoa que está numa caminhada cristã como discípulo há 5, 10 anos, 20 anos, 30 anos que seja, se ela não consegue lidar com suas emoções e não consegue dissipar do seu coração o que são vontades e frustrações, porque as coisas não aconteceram como ela queria, ela mostra uma imaturidade emocional. Nós precisamos entender que o projeto central na comunidade cristã, na Igreja de Jesus, é me lapidar, para me tornar cada vez mais um discípulo maduro, parecido com o meu mestre. Uma segunda característica é a incapacidade de discernir entre o certo e o errado.
Uma criança, você tem que ficar de olho sempre, direto. Você não pode descuidar. Mas os discípulos de Cristo, maduros, eles aprendem o que é certo e errado. E eles praticam o que é certo. Terceira característica, dificuldade em contribuir com a unidade do grupo. Crianças têm a dificuldade de construir comunidade. Talvez uma das primeiras palavras que uma criança começa a expressar, começa a falar é meu. Isso aqui é meu. Crianças são altamente egoístas por natureza. Elas pensam na sua própria vontade. Elas querem porque querem. É meu. Pessoas imaturas que perdem a chance de, como discípulos de Jesus, crescerem, revelam, na realidade, características infantis. Agora, qual é o papel da igreja na formação de discípulos de Cristo? O texto de Efésios 4:11 diz: "E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres." João Calvino, reformador do século XVI, tinha uma visão desse texto que era a seguinte: apóstolos, profetas e evangelistas pertencem ao período bíblico. Então os apóstolos são aqueles que viram Jesus, ouviram Jesus e foram enviados diretamente por Jesus. Profetas, eles receberam a revelação de Deus. E evangelistas, eles viveram no período de Jesus, o pós-Jesus, mas estavam no contexto daqueles que viram e ouviram Jesus. Por isso eles escreveram o Evangelho. Para João Calvino, apóstolos, profetas e evangelistas ficam no período bíblico. E a igreja hoje tem pastores e mestres que pegam o que foi escrito pelos apóstolos, profetas e evangelistas e ensinam. Pastores e mestres, eles não têm a revelação da parte de Deus. Pastores e mestres, eles interpretam aquilo que foi escrito, revelado por Deus aos apóstolos, profetas e evangelistas e ensinam. É excelente isso, é excelente esse comentário de João Calvino a respeito disso, porque a gente precisa tomar cuidado, porque existe uma onda hoje em dia de apóstolo aqui, apóstolo acolá. Não é verdade? Pessoas que se auto-intitulam apóstolos, eles se sentem superiores, eles se acham uma certa extensão de Deus na face da terra. Nesse aspecto, a teologia reformada, ela nos protege. E a gente tem que olhar para João Calvino quando ele diz isso e perceber uma certa sabedoria dele aqui, quando ele vem e traz essas afirmações. Existe também uma outra forma de você conceber essas 5 características aí. Alan Hirsch, um autor australiano, ele tem inclusive um teste muito interessante, se você colocar lá no Google APEST, que são as letras iniciais em inglês para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ele tem lá um teste bem interessante, onde ele defende o seguinte, que essas não são mais posições hierárquicas na vida da igreja, mas nós ainda temos homens e mulheres que seu conjunto de dons tem uma determinada ênfase apostólica, uma ênfase profética, uma ênfase evangelística, ênfase pastoral, ênfase no ensino. Homens e mulheres que fazem parte de uma liderança na igreja cristã e que possuem dons com uma ênfase no sentido apostólico, normalmente são pessoas que estão sempre voltadas para o avanço da igreja. Normalmente são pessoas que dão um norte para a igreja. São pessoas que têm o DNA da organização, o DNA da igreja, e estão constantemente procurando consolidar o que a igreja faz à luz desse DNA. Aqueles que têm uma ênfase profética são pessoas que estão atentas ao que está acontecendo no mundo e na comunidade. Abrem a palavra de Deus e falam acerca da realidade, nos confrontando. Evangelistas são pessoas que têm um conjunto de dons que estão sempre sendo utilizados na direção dos seus amigos, dos seus parentes, daqueles que não conhecem a Jesus. Porque o grande desejo, o anseio de pessoas com essa ênfase é fazer com que a salvação em Cristo seja conhecida por outros. Aqueles que têm uma ênfase pastoral, eles estão mais voltados ao cuidado, à orientação de pessoas. Eles aconselham, eles orientam,
eles estão lado a lado com as pessoas. E aqueles que têm o dom e a ênfase no ensino são pessoas que foram adotadas por Deus para organizar e sistematizar algumas coisas que nos tornam mais claro o entendimento das Escrituras. E quando a gente olha para esse texto agora, nos parece mais simples entender isso. Por quê? Porque Deus tem dado a pessoas um conjunto, sim, de dons com essa ênfase no ensino. Quando você pensa nessas pessoas que têm uma ênfase ministerial apostólica, a atuação dessas pessoas vai além de uma comunidade cristã. Normalmente a sua influência, ela transcende uma comunidade cristã e ela alcança múltiplas comunidades. Pessoas com uma ênfase profética e evangelista normalmente são pessoas que vivem na fronteira entre a sociedade e a igreja. Eles estão sempre com os olhos na igreja e os olhos na sociedade. Por exemplo, o profeta, olhando ao que está acontecendo, mas falando à igreja. Olhando o que está acontecendo e falando à sociedade. Agora, esses que têm a ênfase pastoral e na área do ensino, a autoridade deles é mais local, é mais pessoal. Eles estão centrados nesse cuidado mais afetivo das pessoas. E o que isso nos ensina, ou ao menos nos sugere? Primeiro, esses são ministérios, dons que Deus deu a uma comunidade cristã para nos equipar como cristãos e discípulos. Olha só a importância do verso 11 e 12. Diz, Ele, Jesus, designou com o fim de preparar os santos. O propósito é ensinar a palavra de Deus nos cultos, nos grupos pequenos, nos aconselhamentos, no dia a dia, de maneira que cada um de nós seja equipado. A palavra aqui, equipar, é uma palavra emprestada do meio militar. Significa literalmente ensinar um soldado a usar uma arma. Ou seja, para você poder fazer a missão de Deus no mundo, para você poder fazer a diferença no mundo, você precisa estar numa comunidade cristã, aonde a liderança ensina a palavra com integridade e relevância, para você ser, sim, capacitado a fazer a diferença no mundo. Ainda, qual é o propósito de equipar cada discípulo? Para a obra do ministério, o serviço, o exercício dos dons que o Espírito Santo te deu. São dons que você deve usar para servir outros. E a parte do processo de crescimento da sua parte, como discípulo de Cristo, passa por você se engajar em alguma área na qual você sirva as outras pessoas. Se você só for servido a cada domingo, a cada encontro, você vai se tornar mais e mais parecido com um cliente, com um consumidor. Mas se você sair da sua zona de conforto e dizer, eu quero servir, a cada dia, a cada domingo, você vai se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Parte do processo do discipulado, ele não depende meramente de quem ensina. Grande parte do processo de discipulado depende de quem escuta e como reage a esses ensinos. Ainda, para que o corpo de Cristo seja edificado. A igreja se torna funcional e na direção da missão, quando cada discípulo é equipado e cada discípulo exerce os seus dons espirituais. A grande pergunta é, quando e onde isso acontece? Quando e onde as pessoas são equipadas para se tornarem discípulos mais parecidos com Jesus, mais preparados para a missão? Lá pelos anos 70 e 80 do século passado, chegaram no Brasil as organizações para-eclesiásticas, como o próprio nome diz, para-eclesiástica, paralelo à igreja. Elas chegaram para fazer o que a igreja não estava fazendo. Então a igreja não estava alcançando jovens, por exemplo, então a para-eclesiástica vai alcançar os jovens. A igreja não estava fazendo uma boa música, então a para-eclesiástica vai fazer uma boa música. A igreja não estava treinando bem os seus profissionais para testemunharem, então a para-eclesiástica vai treinar esses profissionais. Sempre criando uma estrutura paralela para preencher uma lacuna deixada pela igreja. Nesse sentido, as para-eclesiásticas dos anos 70 e 80 nos convenceram e tornaram o termo discipulado refém de um processo que envolve encontros 1 a 1 semanais e com conteúdo específico. Isso se tornou o discipulado. E nós fomos treinados assim.
Alguns de vocês, por exemplo, receberam esse tipo de treinamento. Mas sabe o que isso tem gerado? Um falso entendimento do que significa, de fato, o discipulado. Porque a gente passa a pensar assim: o que está faltando nessa igreja é discipulado. Sabe por que fulano se afastou? Porque falta a ele discipulado. Sabe por que a moçada está fazendo coisa errada? Porque falta discipulado. Mas para pensar um pouco no que estamos fazendo domingo após domingo aqui. Porque quando a gente pensa em igreja, os nossos encontros de adoração e reflexão, você já parou para pensar que esse tempo de encontro é um encontro de formação espiritual para a sua vida? E até mesmo da liderança da nossa igreja. Cada série de mensagens como módulos de ensino para que você seja equipado e cresça como discípulos de Jesus. Imagina quantas horas aulas você já perdeu da sua formação como discípulo. Se levar em consideração quantas mensagens gravadas aqui, transmitidas domingo após domingo, você perdeu de assisti-las. O grande problema é que nós não estamos vivendo esse momento como nós deveríamos viver. Muitos não têm aproveitado esse momento, ou até mesmo têm deixado de acessar nossos encontros gravados, que estão aí disponíveis para serem acessados a qualquer momento, para se aprofundarem na palavra, em tudo aquilo que está sendo pregado aqui, para este momento específico da nossa igreja, voltado para este novo tempo que estamos vivendo. Como você tem vivido este momento? Pare um pouco para refletir a respeito disso. Nós precisamos amadurecer como discípulos de Jesus, como igreja. Como tem sido a sua expectativa domingo após domingo, série após série de mensagens? Ou você está fazendo um pouco caso disso? Eu não assisti domingo passado, deixa quieto. Cada mensagem é importante para a sua formação espiritual, para a sua formação como discípulo de Jesus. Nada é por acaso. Você sabia que Jesus está nos formando aqui como seus discípulos? A cada mensagem, a cada exposição da palavra de Deus. E os pequenos grupos? Por exemplo, Moisés, ele ensina a lei à multidão, mas também ele chama pessoas, líderes, que se reúnem em grupos menores, para que a lei também seja ensinada. O apóstolo Paulo em Éfeso, ele se reúne com pessoas em lugares públicos, onde existe a multidão. No meio da multidão tem discípulos. Nem todos na multidão, é claro, são discípulos. Mas alguns discípulos estão ali no meio da multidão. E aí ele se reúne de casa em casa, em pequenos grupos. Quando Paulo fala para Timóteo, seu discípulo, ele diz assim: Timóteo, o que você tem ouvido de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a outros. Timóteo estava aprendendo enquanto Paulo ensinava a igreja. Ele estava ali no meio da multidão, tomando nota, aprendendo as coisas. É claro que existem encontros pessoais, mas no contexto da comunidade cristã, da igreja de Jesus, não podemos perder a consciência de que o aconselhamento, o discipulado, acontece tanto nos grandes encontros, como também nos pequenos grupos. E você pode sim buscar o pastor, um líder, quando você tem dúvidas, quando você escutou um princípio, mas você não sabe como aplicar no seu dia a dia. Você pode sim ter esses momentos de encontro individual, mas saiba que enquanto estamos transmitindo essa palavra, enquanto estamos reunidos em grupos maiores, Deus está formando sim os seus discípulos. E também a sua própria caminhada diária com Jesus, a sua leitura bíblica diária, a sua oração, a sua devoção a Ele. Todos nós já deveríamos ser mais maduros se nós participássemos desse ciclo com a consciência de que na comunidade cristã, na Igreja de Jesus, nós estamos sendo formados no nosso caráter como discípulos de Jesus a todo momento, em tudo que fazemos na igreja, na direção da imagem de Cristo. E olha o que ele diz, o último verso do texto diz assim: dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas,
Todo mundo tem que participar desse processo. Porque não basta quem tem o dom do ensino se empenhar em apresentar um bom ensino. Se alguém, se quem está ouvindo não se empenhar para dizer, eu preciso reter isso, eu preciso criar alguma forma de praticar isso na minha vida, eu preciso maturar isso dentro de mim, eu preciso ter isso em mente, eu preciso anotar para fazer uma revisão durante a semana, porque eu não posso perder de vista esse princípio, porque isso é parte do processo do meu discipulado com Jesus. Eu quero me tornar mais parecido com Ele. Porque eu não sou um mero membro ou frequentador da igreja, eu sou um discípulo de Jesus. E olha só, quando acontece do povo de Deus estar ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, olha o que acontece. Cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Para terminar, eu quero deixar 3 perguntas para finalizar essa reflexão. Primeira pergunta: você já tomou a decisão de ser um discípulo de Jesus? E aqui a pergunta não é há quanto tempo você é membro ou frequentador de uma igreja. A pergunta é se você já é um discípulo. É diferente. Sua resposta ao ensino de seus valores e princípios tem sido coerente à sua afirmação de ser discípulo? De nada adianta você dizer, eu sou um discípulo, se os valores e princípios de Jesus não são a sua fonte de orientação dia após dia. Se não existe submissão da sua parte ao que ele diz. E a terceira pergunta: como você tem vivido cada momento de discipulado no contexto da igreja cristã? Precisamos mudar a nossa visão do que significa frequentar uma igreja, se somos discípulos de Jesus. Porque você adentra uma igreja para participar de um ciclo de transformação na sua vida. E essa transformação vai acontecer a cada encontro, a cada momento, atento a cada mensagem transmitida, a cada temática que é exposta aqui, semanalmente. Tudo que uma igreja faz tem que estar conectado à formação de discípulos. Mas cada discípulo precisa perceber em tudo que uma igreja faz, que ele está sendo formado e desafiado a se tornar mais parecido com o Mestre Jesus. Feche os teus olhos nesse instante. Vamos nos colocar diante do Senhor, porque como discípulos de Jesus, nós estamos sob nova direção. Vamos orar. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor agora. Pai querido, nós colocamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos diante de Ti. Diante de tudo que ouvimos hoje, faça-nos, Senhor, discípulos Teus. Queremos caminhar em direção, Senhor, à maturidade. Não queremos ser como crianças imaturas, mas queremos amadurecer, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Abençoe o Teu povo, Senhor, a Tua igreja, que possamos ser a cada dia mais comprometidos em se tornar cada vez mais parecidos com o nosso Mestre Jesus. E nós oramos neste precioso nome. Amém. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe.